Agora, 5h23. Para você que nos acompanha aqui na Band News FM, momento da gente trazer a nossa entrevista ao vivo para o 2ED. É porque está presa aguardando a audiência de custódia a mulher que foi detida após agredir uma família com ofensas racistas no metrô de Belo Horizonte nesse domingo. As imagens registradas por usuários mostram a suspeita sentada de frente para uma família formada por 3 pessoas negras. A mulher afirma ser racista, sim, e diz palavras sobre a cor da pele e que não poderia compartilhar o mesmo vagão com essa família. Olha, a segurança do metrô foi acionada e a mulher foi retirada do vagão após cerca de 10 minutos. Ela foi levada pela Polícia Militar até a delegacia. Nós levantamos alguns dados com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Os registros mostram que de janeiro a abril deste ano foram 145 casos registrados de injúria por racismo no estado. Esse volume mostra um crescimento se comparado ao mesmo período do ano passado, quando os registros atingiram 127 casos. E aí, para discutir esse assunto, a gente está aqui na linha já com o Marcelo Collen. Ele é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB. Tudo bem com você, doutor Marcelo? Seja bem-vindo ao 2ED. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante. Doutor Marcelo, a gente gostaria de entender, até para orientar a nossa audiência, o que se deve fazer quando você é testemunha de um evento de injúria racial, como várias pessoas hoje no metrô de Belo Horizonte assistiram? Ótima pergunta, Duda. É muito importante que as testemunhas e também as vítimas se atentem aos detalhes do caso. Elementos que podem ajudar na identificação da agressora ou do agressor. Filmar é uma boa saída porque produz uma prova, né, em tempo real do que está acontecendo. A captação de áudio também é bastante importante. E é também relevante que essas pessoas compartilhem seus dados, nome, telefone, com quem foi vítima desse crime, para que depois essa pessoa, com a sua representação jurídica, possa apresentar esses dados para que essas pessoas também testemunhem no processo. Professor Marcelo, Bruno Favarini falando com o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 2ED. A gente viu esse caso hoje que aconteceu no metrô de Belo Horizonte, ele não é um caso isolado, infelizmente acontece muito e a gente acabou de trazer aqui que a gente tem registrado esse ano um crescimento no número de registros de injúria por racismo se comparado ao ano passado. Foram 145 casos esse ano em Minas Gerais e 127 casos registrados nesse mesmo período, só que no ano de 2021. Na opinião do senhor, o que traz esse aumento no número de casos? Esses casos, eles são suficientemente combatidos como a punição, chamar a polícia e prender, deter a pessoa fica tempo suficiente presa ou ela é punida de alguma outra forma? E se sim, essa forma ela é suficiente para que esses casos sejam combatidos de fato? Bruno, esse é um dos pontos que mais me afligem. Eu entendo que são 3 questões essenciais para que a gente veja esse aumento. A primeira, que de uma natureza positiva, são as pessoas tomarem consciência dos seus direitos, não tolerarem mais esse tipo de situação como se fosse uma simples brincadeira ou um desvio de caráter da pessoa que está agredindo e tratar isso sim como crime. Então a gente tem hoje as pessoas mais conscientes que precisam denunciar, precisam procurar a polícia, registrar a ocorrência e pedir providências. Um segundo ponto é que eu acredito que realmente exista um aumento da intolerância em si. A gente vê o crescimento de grupos neonazistas, a gente vê um crescimento dos casos de racismo, de violência de gênero, enfim, todas as violências atribuídas ao chamado discurso de ódio estão aumentando muito nos últimos anos. E isso se dá também pelo terceiro motivo, que é uma lei frouxa, uma lei que muitas vezes é desvirtuada, porque, por exemplo, esse caso ser categorizado como injúria racial para mim é um completo absurdo, e com crimes que têm uma pena pequena, que permite que as pessoas respondam a esse processo em liberdade, que permitam que depois, futuramente, elas façam acordo para não serem processadas. Muitas vezes, um caso como esse termina sem nem mesmo um antecedente criminal. E isso é vergonhoso. Doutor Marcelo, você tocou num ponto aí muito importante, né? Falar sobre a efetividade do cumprimento da lei quando esses casos acontecem e são investigados e de fato a justiça comprova ali, né, através de provas materiais, que um cidadão foi racista para com um outro cidadão.
O que tem sido feito hoje no âmbito aí de instituições como a OAB mesmo, né, de frentes também contra aí o racismo e pela igualdade racial? O que tem sido feito para pressionar, para que a justiça atue definitivamente de forma mais positiva, né, nesses casos, para que não haja aí na sociedade uma compreensão que eu posso falar, isso é compreendido até como liberdade de expressão e não vai acontecer nada comigo? Sim. Bom, no âmbito da OAB, a gente tem desenvolvido um trabalho que perpassa pela força, pelo desenvolvimento de aptidões técnicas dos advogados e advogados negros, para que eles estejam cada vez mais preparados para ingressar no mercado de trabalho em posições de destaque, para aqueles que desejam realizar concursos públicos tenham condições de fazer essas disputas, e também aqueles que hoje estão numa condição de hipossuficiência econômica, que eles possam ter na Comissão de Promoção da Igualdade Racial, né, na própria OAB, porque somos um braço da OAB, o suporte necessário para conseguir superar esse momento. Então a gente tem aí atividades de auxílio, de desenvolvimento de aptidões técnicas, né, para que essas pessoas tenham mais acesso ao trabalho e à renda. Temos também um trabalho de formação, né, de educação, para que todo mundo entenda melhor o que é o racismo e como combatê-lo. E também nós temos uma missão institucional de permanecer vigilante diante desses casos, podendo contribuir com as outras instituições para que elas também façam o papel delas. Eu entendo hoje que essa aplicação acrítica da injúria racial a todo caso racista, uma falta de ação do legislativo em redimensionar as penas do crime de racismo para que ele de fato esteja colocado em pé de igualdade com outros crimes. Por exemplo, só para ilustrar, hoje o crime de furto, um furto qualificado, por exemplo, se eu quebro o vidro de um carro para furtar um celular, a pena é muito maior do que de qualquer crime de racismo. Será que a nossa sociedade prefere e pretende proteger mais o patrimônio do que a dignidade de 56% da população desse país? Então, de fato, a gente precisa fazer essas reflexões e nós, na OAB, tentamos sempre desenvolver esse diálogo, levar essas proposições para os outros poderes, para as outras instituições. Agora, professor Marcelo, é claro que a gente não consegue sentenciar nada aqui, mas dentro da vivência que o senhor tem, com esse monte de prova que essa pessoa produziu contra ela mesma no metrô, a gente tem vídeo circulando na internet, esse vídeo está inclusive nas redes sociais da Band News FM de Belo Horizonte. O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar presa, ela vai ser julgada, ela vai pagar uma fiança e vai embora? O que o senhor comentou sobre a nossa lei ser frouxa? O que o senhor acredita que vai acontecer com essa mulher? Bom, até por respeito à minha carreira, sou advogado criminalista, a gente nunca pode deixar de lado a necessidade de ser observado garantias constitucionais e processuais que essa pessoa tem. Então ela vai ter a oportunidade de se defender. Nessa defesa certamente surgirão elementos que ainda não são conhecidos e que poderão influir na decisão de um magistrado, né? Então, de fato, não é o momento adequado para se sentenciar nada. De toda forma, o material que foi registrado naquele vídeo aponta para a existência desses crimes, né? Em relação ao procedimento, atualmente ela está presa, aguardando a audiência de custódia. O mais provável, dada a pena aplicada ao crime, e aí a gente teria que analisar também algumas informações que eu não tenho, por exemplo, se essa pessoa já praticou esse tipo de crime antes ou outros crimes, mas dependendo das condições pessoais dela, ela eventualmente responderá a esse processo em liberdade, e em dado momento o Ministério Público será o responsável por de fato definir se é uma injúria racial ou um racismo, e se é possível aplicar algum dos benefícios legais para que ela não responda esse processo. Hoje na lei a gente tem, dependendo do crime, a possibilidade de apresentação do acordo de não persecução penal, que é um acordo que a pessoa confessa o crime e sujeita-se a algumas determinações por parte do Ministério Público, que podem ser prestação de serviço à comunidade, pagamento de valores para o Estado ou para instituições que combatem o racismo. E nessa hipótese, apesar de confessar, ela sai sem antecedentes criminais, não responde o processo, não é levada à sentença. Um outro acordo possível, dependendo da tipificação a gente tem, né, qual crime está sendo aplicado ao caso. É possível também fazer um segundo acordo após o oferecimento da denúncia,
que chama suspensão condicional do processo, que a pessoa fica por um tempo cumprindo algumas obrigações, mas também sai sem um antecedente criminal, sem ser sentenciada penalmente. Então, assim, quando eu digo que existem muitas possibilidades, que são esses acordos, que são direitos, né, dessa pessoa que vai ser acusada por esse crime, todos eles só são possíveis em razão da pena do crime. Então, o que hoje eu defendo é que a gente faça um debate se devemos ou não redimensionar as penas do crime de injúria racial e racismo, que inclusive já está sendo feito em um projeto de lei no Congresso Nacional. Urgentíssimo, né? Assim, a gente observando através da sua fala, doutor, que de fato existe uma distância enorme, né, entre haver mesmo a punição para esses casos e a gente ficar realmente só filosofando sobre isso depois que acontece, vendo que as pessoas que flertam, né, com esses ideários aí racistas e neofascistas estão se sentindo cada vez mais à vontade na sociedade para fazer o que bem querem, né? Para vomitarem, vociferarem por aí a sua filosofia corrompida na sociedade. A gente vai acompanhando esses casos aqui, doutor. Muito obrigada pela sua participação. O presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Minas Gerais, Marcelo Collen, que conversou com a gente sobre esse caso de racismo deflagrado hoje no metrô de Belo Horizonte. Até a próxima, doutor Marcelo. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado, Bruno. Estou sempre à disposição para que possamos discutir e enfrentar o racismo. Esse país só vai ser mais igualitário, só vai ter, de fato, uma paridade entre pessoas brancas e pessoas negras quando tratar o tema do racismo com a devida seriedade. Para mim foi uma honra participar desse evento, né, dessa chamada, e muito obrigado mesmo pela oportunidade. A gente que agradece. Olha, esse caso está sendo reconstruído aqui também pela nossa equipe de reportagem da Band News FM Belo Horizonte. Você vai ter aí uma matéria especial reconstruindo tudo e, claro, refletindo, polemizando, problematizando toda essa questão que é urgente para a sociedade.